nenhum tipo de perseguição, sem nenhum medo. Muito obrigado por isso. Obrigado também pela disposição do Gabriel e do Rodrigo em ministrar o louvor para a gente. Agradeço também pela disposição da Bruna de ter preparado a palavra e peço para que tudo que ela tenha preparado tenha sido do Senhor e que o Senhor fale através dela para nós. Peço que o Senhor nos encha do Espírito Santo para que possamos entender tudo da maneira correta. E também peço para que o Senhor nos tire as distrações, para que possamos prestar atenção na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Eu vou só arrumar isso aqui, porque como eu sou muito alta, o pessoal de cá não me vê. O pessoal da câmera agradece. Boa noite, gente. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui novamente. Agora, compartilhando Efésios, né? A gente vem estudando a carta de Efésios, a gente vem estudando esses capítulos. Efésios tem 6 capítulos. Hoje eu vou estar falando sobre o capítulo 4, um pouco do capítulo 4 e um pouco do capítulo 5. Então, o finalzinho do 4, o finalzinho ali do 5. Mas, para quem não acompanhou a série, vou dar um pequeno apanhado aqui. A gente está falando da carta que Paulo escreveu para a cidade de Éfeso. É uma carta para a igreja de Efésios, quando ele estava preso. Em Atos 19, a gente vai ver quando ele vai para lá. E ele fica 2 anos ali, então ele conhece o pessoal, e aí depois ele é preso. E aí, quando ele é preso... Eu amei. Peraí, que era muito louvor, gente. Aí, quando ele é preso, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, é uma cidade que tinha um anfiteatro para 25 mil pessoas, tinha uma diversidade cultural muito grande, grandes construções, e esse é mais ou menos o contexto cultural ali da época. E aí a gente vai ler lá em Efésios 4, 17. O capítulo 4 ele é dividido em 2 sequências. Primeiro, ele fala sobre a unidade da igreja e depois ele vai falar sobre os procedimentos dos filhos da luz. É o que eu vou ler aqui sobre os procedimentos dos filhos da luz, Efésios 4, 17 ao 32. Eu vou por parte. Essa parte é dividida em 3 sequências. Do 17 ao 24, ele vai fazer uma advertência para a igreja de Éfeso. Ele vai trazer um alerta para a igreja, um alerta para os cristãos daquela época, e do 20 ao 24, 17 ao 19, né, que ele faz esse alerta, e do 20 ao 24 ele faz uma argumentação teológica. E depois, do 25 ao 32, se eu não me engano, é uma aplicação pessoal de Paulo. E aí a gente vai começar por essa advertência. Que advertência Paulo faz à igreja de Efésios? Lá em Efésios 4, 17. Do 17 ao 19, nós vamos ler. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui, Paulo está trazendo para a igreja de Efésios um alerta. Dentro desse um alerta, tem 3 partes. Uma delas é, não sigam o que eles estão pregando, não sigam o procedimento deles. Eles estão obscurecidos, o coração deles está duro. Por que o coração deles está duro? Porque eles não olham para o Senhor. E aí, uma das coisas que ele fala aqui, não tenha... que ele fala aqui, peraí, só um minutinho, vou ler de novo. Não vivem na inutilidade dos pensamentos. Ele traz esse alerta bem grande, porque aquele povo não conhecia o Senhor. E a palavra vai dizer, que eu quero ler com vocês, lá em Romanos 1, 21. Porquanto
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aquelas pessoas estavam incapazes de ouvir ao Senhor. O coração delas estava obscurecido. E porque o coração delas estava obscurecido, elas se entregavam à libertinagem. Elas se entregaram ao prazer. O coração endurecido, ele tem uma característica de ser ignorante. O coração endurecido segue o seu próprio prazer. Quando a gente vai falar de dureza aqui de coração, Paulo usa um termo grego que chama poroses. Ele está referindo a uma pedra que é mais dura que mármore. E ele está falando, olha, o coração desse povo é duro, é mais duro que mármore. Eles seguem o próprio entendimento, eles seguem o próprio coração. Os olhos estão fechados porque eles não ouviram o Senhor. E é isso que ele está dando, é esse alerta que ele está dando para a igreja e serve para os dias de hoje. Os olhos das pessoas que não conhecem a Deus está fechado, o coração está duro, seguem um entendimento que não glorifica a Deus. E aí ele está falando aqui que eles se entregaram à libertinagem. Libertinagem é uma busca por um prazer, por algo proibido, por algo, até por a tradução fala assim, que é uma busca por algo até que não é seu. É uma busca incessante de preencher um prazer. E vai até além daquilo que é permitido. Os gregos, naquela época, eles intitulavam que o espírito e a alma eram livres e o corpo era uma prisão. É isso que eles pregavam. E Paulo estava falando, ei, não é assim que a Bíblia fala, não é assim que Deus fala. Porque a Bíblia vai trazer a importância de cuidar do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Não ser entregue a esse prazer. E eles pregam isso porque o coração deles está obscurecido. Eles não conhecem a verdade. É um alerta para a igreja que ele está falando aqui. E a questão não é direta sobre as atitudes deles. Não é só sobre o comportamento deles. É onde o coração deles estão. Não vou falar aqui que Paulo ele não começa falando das atitudes. Ele vai falar, sim, das atitudes. Mas, primeiro, ele alerta aonde a mente deles está. Nós precisamos estar com uma mente no Senhor para, assim, ter uma atitude como o Senhor gosta. Não tem como eu mudar minha atitude e não mudar minha mente. É mais ou menos nesse entendimento que nós vamos prosseguir. E aí aqui ele traz, né, esse comparação de quanto mais na escuridão, mais podridão, e quanto mais na luz, mais esclarecimento. E aí, do 20 ao 24, eu vou ler com vocês. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui ele fala assim, ei, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ele começa bem isso, falando bem isso. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. E ele vai trazer 3 pontos. Vocês foram ensinados a se despir-se do velho homem, a ser renovado enquanto mente e ser semelhante a Deus. E como que ele vai trazer isso? Ele vai trazer explicando a forma que nós devemos renovar o nosso pensamento. Lá em Romanos está muito claro, a Meline vai pôr aí, Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos renovar ao modo que nós pensamos. Nós precisamos renovar o modo que pensamos, porque aí vai transformar o modo que nós sentimos e o modo que nós agimos. Onde está o nosso pensamento? Aonde está a busca do nosso querer? Sabe?
quantas horas por dia nós gastamos renovando os nossos pensamentos? Porque se nós cedemos os nossos pensamentos para aquilo que o mundo diz, o nosso comportamento vai ser igual ao do mundo. Nós não podemos agir como se o culto de domingo à noite fosse ser suficiente para renovar o meu modo de pensar. Isso não é verdade, isso não é nem o que a Bíblia fala. Nós temos que permitir o Espírito Santo renovar a nossa mente todos os dias. E um versículo que eu gosto muito é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que Paulo está dizendo para a igreja de Efésios, para aquela época, é algo muito radical. É algo muito diferente, porque os pagãos eram literalmente assim, vivendo para a satisfação do corpo. Ele está falando, ei, aquilo que é digno de boa fama, pensem. Gastem seus pensamentos nisso. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando na fé, eu tinha algumas dificuldades de batalha da mente, sabe? De acreditar em coisas que o Senhor não diz. E muitas das vezes nós andamos nesse proceder, estamos acreditando, falando coisas que o Senhor não diz. E aí eu lembro que eu cheguei na minha liderança, conversei com a minha liderança, ela falou assim, olha, cola esse versículo na sua testa. Então, sempre eu estava lembrando de Filipenses 4:8, para que a minha mente possa ser renovada. E não é mérito meu, mas sim daquilo que o Senhor faz, porque a palavra diz que Ele vai fazer. E Ele faz conforme o nosso dispor ali na palavra de Deus. E nós precisamos vincular as nossas experiências com a doutrina de Deus. Nós não podemos só ficar no pensar, nem só ficar no sentir. Nós precisamos vincular as nossas experiências na palavra de Deus. Não pode ser só pensar ou só sentir. A igreja ela tem muito essa divisão, né? Tem muitos grupos que ficam só no pensar, tem muitos grupos que ficam só no sentir, e não é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que renovar o nosso modo de pensar, não nas nossas experiências, mas na palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus vai transformar aquilo que nós vivemos. E aí ele faz um convite, lá no versículo 22. Quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. O termo despir do velho homem não significa que agora eu sou cristão. Então, agora eu compro uma Bíblia, agora eu vou na igreja, agora eu vou no ramo, agora eu dou meu dízimo. Não é só isso. Despir-se do velho homem é tirar todas as nossas vontades, é reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é mais aquilo que eu acredito que é bom, mas sim o que Ele determina. Hoje em dia é muito comum, né? Eu pego a minha Bíblia e eu falo assim, isso aqui não é legal, então eu não acredito. Isso aqui, mas eu ainda sou cristão. Isso não existe. Paulo está falando, despeçam do seu velho homem. Aquele homem lá não existe mais. Agora é alguém comandado e dirigido por Deus. É alguém que segue o Senhor, é alguém que morre para Cristo. E aí ele faz um convite. Que sumiu daqui do computador. Ele faz um convite. Lá em Efésios 4:24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu me revisto de Deus. Eu me despeço dele, do antigo homem, mas me revisto do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus. Para ser semelhante a Deus, eu preciso estar renovando a minha mente, renovando o meu modo de pensar. Eu preciso viver em santidade. Mateus 5:8 vai falar, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Os puros de coração não está falando de uma boa conduta, porque nós não somos salvos por conta de boa conduta. Nós somos salvos porque nosso coração está ali. Porque Jesus morreu, Jesus já nos deu tudo. Por causa de Jesus, nós somos salvos. E aí ele vai gerando essa santidade em nós, ele vai gerando essa pureza em nós.
Não vamos, os puros verão a Deus no sentido de vamos buscar pureza, vamos buscar o Senhor, vamos nos consagrar a Ele, porque a gente nunca vai atingir essa medida perfeita. Mas à medida que eu me entrego a Ele, Ele vai gerando Cristo em mim. Para eu me tornar esse novo homem, né, que é revestido para ser semelhante a Deus, eu preciso ter uma vida de devoção com Deus, eu preciso ter uma mente renovada e eu preciso me relacionar com a igreja. Eu preciso estar me relacionando em discipulado, eu preciso estar me relacionando em comunhão com a igreja. Quando eu estava estudando, eu esqueci o nome dele, mas ele citou a história de Lázaro. Porque Lázaro, quando ele vai ser ressuscitado, Jesus fala, dá a ordem para ele ser ressuscitado. E aí Lázaro levanta e ele dá a ordem para os amigos tirarem as atas, gases, eu não sei o nome. Mas provavelmente quando Lázaro reviveu, né, ele não viu muita coisa. Provavelmente ele deve ter visto entre panos mesmo, porque ele estava ali, né, todo enrolado. E aí ele faz essa analogia com a igreja, sabe? Quando Jesus faz coisas em nós, nós precisamos dos nossos irmãos tirando as traves dos nossos olhos. Nós precisamos dos nossos irmãos para gerar Cristo em nós. Nós precisamos desse relacionamento para que a justiça, para que a santidade e em verdade nós possamos ser renovados. A nossa mente possa ser renovada. E para ser aquele que é semelhante a Deus, eu preciso conhecer Deus em relacionamento e eu preciso me posicionar como filho de Deus fora da igreja também. Isso posicionar como filho de Deus fora da igreja sem relacionamento com Deus é tipo impossível. Porque eu preciso andar com eles, não agir como eles, mas não só de forma omissa, eu preciso influenciá-los. Eu preciso influenciá-los para que eles conheçam a Deus. E sem Deus, não tem como. Não tem como. Sem relacionamento com Deus, não tem como. Então, eu preciso estar tendo uma identidade firme em quem eu sou em Cristo, renovando a minha mente, para que Cristo seja gerado, para que eu seja semelhante a Deus. E aí a gente vai para a aplicação pessoal. Lá no verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Nós devemos falar a verdade. A mentira traz divisão para a igreja. É um contexto, Efésios capítulo 4, ele fala sobre a unidade do corpo, e agora ele está falando do nosso procedimento. E aqui ele condena a mentira, falando que nós devemos falar a verdade, porque nós somos parte do mesmo corpo. A mentira traz divisão para a igreja. E não só a mentira, a omissão também traz. Sabe, nós tentamos fantasiar muitas coisas. Às vezes eu chego assim, eu vou dar exemplo de outras pessoas também. Chegam assim, ei, irmão, fiz tal coisa, o que você achou? Me perdoa. Aí o irmão fala assim, foi nada não. Aí chega no outro, nossa, você viu o que fulano fez comigo? Gente, vamos andar em verdade. A mentira traz divisão para a igreja. E ai de mim, e ai de nós, ser aqueles que cooperam para a divisão da igreja. Misericórdia. E esse versículo fala sobre isso. A mentira traz divisão. E não só mentir, omitir também. Sejamos sinceros no nosso relacionamento. Todos nós vamos falhar, mas nós precisamos andar em verdade. E aí, lá no versículo 26, ele fala assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Essa ira, ele está falando assim, olha, vocês podem irar sem pecar. E quando ele fala dessa ira, é uma ira que defende a glória de Deus, mas no sentido de que Deus não precisa de defesa. Mas no sentido de que, às vezes, no nosso cotidiano, tem uma palavra aqui que ele fala, ele explica bem, nós vamos ver pessoas escarnando o evangelho, pessoas tendo um desdém com o evangelho. Aí você está naquela roda, você tendo literalmente um escárnio com a palavra de Deus, e aí você se omite. Aí você
fica assim, ó. Né? Não é nada comigo. Aí você finge que não é com você. Se revolte. Não no sentido de não pecando. Você deve irar, mas não pecando. E não se omitindo mesmo contra aqueles que fazem um desdém contra o Senhor. E tem como fazer isso sem pecar. E aí ele fala sobre, nessa continuação do 26, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele não está falando aqui, ó, 23:59, eu tenho que perdoar, até 23:59. Não, ele está falando sobre uma rapidez em perdoar, uma rapidez em resolver as suas queixas. Você tem queixa com o seu irmão, então vai lá e resolve. Porque você não tem mais nada para salvar. O que você vai salvar? Sua reputação? Nós já morremos com Cristo. Eu não tenho mais uma vida. E quem vive em mim é Cristo. O que importa é a vontade de Deus ser obedecida. O corpo de Cristo estar unido. Muitas vezes o meu orgulho vai ter que ser massacrado, o meu ego vai ter que ser jogado lá embaixo. Mas eu vou obedecer ao Senhor, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou resolver as minhas queixas. E esse versículo fala sobre isso. E o 27. E não dei lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É andar na mentira. Nós somos filhos de Deus, nós falamos verdade. Quando nós somos filhos do diabo, nós andamos na mentira. Dar lugar ao diabo é falar aquela meia verdadinha. E não tem como, gente. 1h eu sou filho de Deus. 1h30 eu sou filho do diabo. Meu chefe me perguntou aquilo, eu sou filho de Deus. A minha supervisora perguntou aquilo, eu sou filho do diabo. A professora perguntou aquilo, sou filho do diabo. É um dia assim, ó. No final das contas, é filho do diabo. Porque não tem divisão. Nós precisamos andar em verdade. Nós precisamos viver o evangelho de forma real. Parar de brincar. Sabe, ter uma vida realmente devota ao Senhor, porque só assim Ele será engrandecido e Cristo será gerado em nós. Aqui tem uma parte que eu não vou pular, porque isso é muito importante, que é sobre a mentira. A mentira, no nosso cérebro, ela muitas das vezes funciona em certas pessoas como um vício. Tem pessoas, famílias viciadas em mentir. Isso é muito sério, é muito normal. Eu conheço pessoas assim, que por qualquer coisa, sabe, a pessoa nem vai ser prejudicada, mas ela mente, porque ela já se cedeu a isso. Nós temos que lutar realmente, mesmo que a sua reputação vai ser jogada no lixo, mesmo que às vezes vai alguma coisa no trabalho e você vai ter que falar a verdade. Falar, olha, eu vou ser demitido, minha reputação no grupo de amigos da escola não vou ser o mais legal, no grupo de amigo ali da faculdade não vou ser mais legal, mas eu vou falar a verdade. Porque esse é os procedimentos dos filhos da luz. Porque Cristo, Jesus é digno. Todos os nossos comportamentos, Jesus é digno. Nós precisamos viver uma vida, quando a gente estava lendo lá no começo do Efésios 4, está falando, viva uma vida de maneira digna, aquilo que o Senhor chamou. Não é falando mentira, não é omitindo que nós vamos viver isso. 28 fala assim, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Esse 28 fala de roubo, e muitas vezes a gente passa por ele e fala assim, isso aqui não está falando comigo, eu não roubo, nunca roubei. Mas o roubo não é só subtrair algo material. O roubo é, muitas vezes, nós, pensando aqui num exemplo no contexto de trabalho, nós fazemos um contrato, e eu cumpro meio contrato ali. Está tudo bem, dou um migué. Tudo que eu faço é meia palavra. Você está roubando o outro de forma contratual. Tem atitudes no nosso dia a dia, se nós cometemos roubo sem... Porque está tudo bem, né? Dá um miguezinho ali, porque nós andamos, muitas vezes, pensando no nosso próprio conforto, nas nossas próprias vontades, e aqui condena isso. 29.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Eu perturbei a Marissa hoje. Cadê ela? Ah, tá com as crianças. Perturbei a Marissa hoje porque há muito tempo atrás ela trouxe uma ministração falando sobre a forma que a gente fala, cuidado com a nossa língua, e eu lembro até hoje. Porque aquilo mexeu comigo, aquilo falou comigo, porque nós temos que ter cuidado com a forma que nós falamos. Nós não podemos achar normal ficar falando palavras torpes, porque a nossa mente está sendo gerada naquilo, naquelas inutilidades, na inutilidade do pensar. Lá em Mateus 12, 34, está escrito assim: raça de víboras, como podem vocês ser maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Nós não estamos abençoando com a nossa boca. Muitas das vezes, nossa boca tem gerado literalmente desgraça. Tem gerado maldição. E nós nos dizemos filhos de Deus, mas tudo que sai da nossa boca é torpe, é maldito. Como tem o proceder na nossa boca? Como tem o proceder dos nossos pensamentos? Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. Se a boca fala besteira, é porque a mente está muito poluída. E Paulo aqui, ele está falando, é a aplicação pessoal dele, né? Então, ele está falando a consequência de não ter uma mente renovada. Aquele que não tem uma mente renovada fala coisas torpes. No 30, está falando assim, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo de Deus é você ter uma vida que não renova o modo de pensar, que fala palavras torpes, que na ira se peca. É ter uma vida que não é agradável ao Senhor, que condiz aos seus próprios prazeres. Nós precisamos despir mesmo desse velho homem, renovar o nosso modo de pensar, andar em santidade. E aí, lá no 31, fala assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A amargura traz indignação, a indignação traz a ira, a gritaria. Essa calúnia é no sentido de ofensa e maldade. Aquele que não renova seu pensamento, tem um pensamento que profere maldades para os outros. Que ele não cuida da sua língua, então ele sai falando o que ele quiser. E nós temos que lembrar que as pessoas são imago Dei, são imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos tratar uns aos outros com respeito, com carinho e com bondade, que é o que ele fala assim, ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. O significado de compassivo, capacidade de compreender o estado emocional do outro, entender que tudo faz parte, saber se colocar no lugar do próximo, e entender que, de fato, ele está sentindo. Ser compassivo, colocar no lugar do outro. Nem tudo, ou basicamente quase nada é sobre nós. As pessoas têm suas vidas individuais, têm as suas vidas, têm suas próprias questões, e aí nós vamos atropelando tudo, nós não somos bondosos, nós não somos compassivos, nós não lembramos que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E aí ele fala que perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós todos fomos perdoados em Cristo. Quem somos nós para não perdoar? Sabe, tamanha miséria que há dentro de mim. Quem sou eu para não perdoar o meu próximo? Independente do pecado dele, porque eu reconheço que eu fui perdoada. Eu reconheço que maior misericórdia o Senhor teve comigo. Então, por que eu não vou perdoar? Por que eu tenho que ficar sempre avaliando quem merece e quem não merece, como se fosse Deus? Você merece meu perdão? Você não merece? Sempre avaliando, não nos colocando como filhos da luz. E aí nós temos que entender também, o João Marcos acabou de falar sobre as ofertas, os dízimos. Se nós não perdoamos, para que a gente vai ofertar?
nossas atitudes para Deus. Deus traz isso na palavra de Deus. Olha, antes de você ofertar, vai lá, perdoa seu irmão, libera perdão. Lembra aí com quem que você tem conflito, libera perdão. Porque Jesus é digno de que nós possamos viver uma vida em favor dele, em renúncia. O privilégio é maior que o preço. O privilégio de servir a Deus, o privilégio de conhecer a Deus, o privilégio do prazer da presença de Deus é maior que toda renúncia. É maior que toda renúncia. O custo é muito pouco comparado à grandeza e o conhecimento de Deus. É muito pouco nossa renúncia. E aí eu parto lá para Efésios 5, no 1. Ele começa assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele fala: ei, eu disse isso tudo. Então, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu não consigo imitar a Deus se eu não reconheço que eu sou um filho amado, se eu não reconheço a minha identidade. Eu não faço para ter algo, mas eu faço porque eu tenho tudo. Eu tenho Jesus, eu sou amado. Eu não lembro quem foi, gente, eu sempre confundo. Que era o conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. O nome dele eu sempre confundo com o Billy Graham. O Billy Graham, uma vez, chegaram nele e falaram assim: Billy Graham, ele sempre aconselhava de forma espiritual os presidentes dos Estados Unidos. Então, tipo assim, ele tinha um alto cargo, assim, né? Uma alta posição na sociedade. Aí chegaram nele e falaram: por que você não se candidata para ser presidente? Aí ele virou e falou assim: vocês querem me rebaixar por quê? Eu já sou filho de Deus, eu sou embaixador do reino. Ele teve o entendimento e a revelação de que quer ser filho de Deus. O maior prazer é ser filho de Deus. O Espírito precisa testificar em nós que nós somos filhos de Deus. Porque a partir do momento que nós entendemos tamanha grandeza que é ser filho de Deus, que é poder conhecê-lo, nós andamos obedecendo, nós andamos conhecendo Ele, imitando Ele, porque nós reconhecemos que somos filhos. Esse é o nosso maior prazer. Vivamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Imitar Jesus, como imitar a Cristo? Como Cristo nos amou. E aí a gente lembra lá de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. E nós, em amor, querendo amar como Cristo, nós também devemos nos doar como sacrifício vivo, de aroma agradável ao Senhor. Porque é um sacrifício que não pensando em mim, não no egoísmo, mas na igreja de Cristo. Semelhante a Jesus. E aí, partindo lá para o 3. 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Para aquela época, isso era muito transformador. E para hoje, também. Naquela época, o culto ao corpo, a entrega ao corpo, eram feitos rituais. E aí Paulo fala: ei, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. E nós devemos andar com esse mesmo pensamento, porque, infelizmente, às vezes você se assusta, você chega num grupo que se denomina cristão e começa umas gracinhas, você fala: misericórdia. Que Cristo é esse que as pessoas estão seguindo? Misericórdia mesmo, aonde o nosso pensamento está sendo renovado? Qual é a nossa conduta diante do Senhor? Eu fico pensando, se a nossa vida for exposta à luz, se todas as nossas condutas forem expostas à luz, você vai ter vergonha disso? Nós vamos ter vergonha? É muito comum fazer piadinha: não abre o WhatsApp, não. Que isso, gente? Eu já dei minha vida para Cristo. Pode abrir meu WhatsApp, pode abrir minhas mídias. A minha vida tem que ser entregue para Cristo. Porque nada mais importa a não ser ao Senhor. E eu não estou falando só de coisas imorais.
É as conversas, é os tipos de conversa que eu tenho, é o que eu rio, o que eu acho graça. Sabe, tudo. Ele fala que imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejo imoral. É normal hoje ser obsceno. É normal a mulher, o homem andar em obscenidade. E isso é um alerta para nós, isso não deve entrar na igreja. Nós devemos, ele fala aqui no final, nós devemos render ações de graça. O que é ações de graças? É louvar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Porque quando eu rendo ações de graça, eu renovo a maneira de pensar. E renovando a maneira de pensar, eu obedeço Jesus. E aí, no versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. E ele traz aqui, nenhum imoral, impuro ou ganancioso. Ganancioso, aquele que busca a riqueza com avidez, né? Aquele que busca a riqueza de forma obsessiva, e ele denuncia isso. E nos cenários de hoje, nos cenários daquela época, buscar a riqueza de forma obsessiva é normal. Mas quando nós vemos alguém buscando ao Senhor de uma forma mais intensa, nós... Ei, que estranho. Ei, essa pessoa tem... Que isso? Ela renunciou a isso. Mas a pessoa fazer loucuras atrás de dinheiro é normal. Nós temos que renovar o nosso modo de pensar. Nós temos que deixar a mente do Senhor entrar em nós. E ele é bem enfático aqui. Esses imorais, impuros, gananciosos, idólatras, não têm herança no reino de Deus. Nós precisamos levar o evangelho de forma séria. E ele traz aqui, a ira de Deus vem sobre a desobediência. Vem sobre aquele que desobedece. E ele fala, não se engane com palavras tolas, mentiras, porque a ira de Deus vem sobre a desobediência. Quando ele fala assim, não se engane com palavras tolas, é que nós precisamos averiguar aquilo que é dito. Hoje, qualquer coisa que é boa, que eu vejo na internet, é legal a mim, eu vou e sigo. É verdade, não importa se está na Bíblia ou não, se Deus concorda. Nós precisamos averiguar o que é a palavra de verdade, o que é a palavra de Deus. Nós não podemos praticar essas coisas. Nós temos que não negociar o evangelho, não negociar as práticas que Deus diz. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se nas luzes. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, pois é isso que foi dito. Desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aquele que entende que é filho de Deus, anda em bondade, justiça e verdade. Não pratica as coisas imorais, não podemos negociar aquilo que é imoral. E ele fala, tenham discernimento da vontade do Senhor. Tenham discernimento daquilo que Deus quer. Eu só tenho discernimento se eu conheço. Eu só tenho discernimento se eu me relaciono. É igual pai e mãe, mulher e marido. Se você chegar aqui e me contar um plano, e aí no final você vira e fala assim, nossa, será que seu pai vai gostar? Tenho 98% de certeza que eu sei a resposta dele. Porque eu convivo com meu pai, porque eu conheço meu pai. Eu sei o que ele vai gostar, o que ele não vai gostar. Porque eu tenho tempo de convivência com meu pai. E é assim a nossa vida com Deus, para discernir a vontade dele, para discernir se ele aprova isso ou não, eu preciso ter tempo com Deus. Nós, enquanto liderança de jovens, né, sempre às vezes chega algumas demandas, algumas questões, e eu sempre pergunto primeiro, como tem sido o seu tempo com Deus? Quantas horas você tem gastado buscando o Senhor? No dia a dia você busca o Senhor? Quais músicas você tem escutado? Como tem sido a sua devoção? Porque 99% dos problemas seriam
diminuídos ou não virariam uma bola de neve se tivesse um relacionamento verdadeiro com o Senhor, se tivesse um relacionamento diário com Deus, uma busca de uma renovação de mente profunda. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso, que quando vira uma bola de neve, Ele vai lá e ainda pega na nossa mão, anda conosco e nos leva a um novo relacionamento. Aqui fala sobre ser luz. E naquela época a luz era um fogo, eram lamparinas. O fogo, quando entra num lugar, ele limpa, ele purifica e ele aquece. Nós precisamos ser luz de Deus, levando essa vida, essa iluminação, essa purificação, esse aquecimento que é o consolo de Deus. Toda a nossa conduta será exposta à luz, como tem sido a nossa conduta diante do Senhor, como tem sido a nossa busca pelo Senhor. Nós temos sido luz na vida dos nossos irmãos fora daqui. Aí lá no verso 14, ele fala assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa parte é um inário cristão primitivo, que eles costumavam a cantar. E aí evidencia que aquele que busca renovar a sua mente também se dedica a cantar louvores, a cantar hinos ao Senhor. Porque o hino me mostra aquilo que... quando a gente canta hinos, quando a gente louva o Senhor, a gente lembra dos feitos do Senhor. A gente lembra daquilo que Ele está fazendo. E aí nossa mente é renovada. Indo lá para o versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aproveitar ao máximo as oportunidades. O tempo é curto. Jesus está voltando. Né? Às vezes a gente se esquece disso. Jesus está voltando, o tempo é curto. Não sejam como os insensatos. Vamos aproveitar o nosso tempo, discernir as estações. Para discernir as estações é preciso intimidade, é preciso renovar a nossa mente de acordo com a vontade dele. Vamos ser sábios e entender aquilo que Deus tem para nós. E aí, eu quero ler lá no 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala aqui, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. No contexto histórico, a gente vai ver que, lá em Éfeso, existia um culto a Dionísio. O culto a Dionísio, alguns cristãos eram escravos. Naquela época existia a escravidão, e alguns cristãos eram, de forma obrigatória, levadas para esse culto a Dionísio. Esse culto a Dionísio era muito semelhante a alguns materiais cristãos, né? Eles tinham a uva, eles tinham a videira, eles tinham o vinho, e aí eles tinham também algumas palavras que o tom parecia com as palavras dos cristãos, e Yahvé parecia com alguns ditos deles. Então, as pessoas se confundiam entre os grupos naquela época na cidade de Efésio. E o culto a Dionísio era regado a vinho, regado à prostituição, à libertinagem. E quando a pessoa estava embriagada mesmo, o espírito de Dionísio estava naquela pessoa. Era como eles reconheciam que o Deus do Dionísio estava naquela pessoa. Então, Paulo, naquela época, ele está, tipo assim, ei, não confundam. Não confundam, não se embriaguem do Espírito Santo, mas encher do Espírito Santo. E encher do Espírito Santo não é isso aí, não. Ele está todo aqui, é falar a verdade, andar em verdade. Num contexto cultural, ele está falando, não é um culto a Dionísio. Nossa vida não deve ser isso. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se pelo Espírito. E cheio do Espírito é aquele que não é como vocês veem, mas é aquele que anda em verdade, é aquele que renova a sua mente,
é aquele que anda em arrependimento. E aí ele fala, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cheio do Espírito, ele canta ao Senhor, salmos, hinos e cânticos. Eu tenho gostado muito de gravar salmos. É muito difícil para mim, porque a memória é muito ruim, mas eu tenho gostado muito de gravar salmos, porque tenho entendido que, em alguns momentos, é muito precioso quando a gente lembra deles. E isso, na nossa vida com Deus, nós temos que mesmo lembrar dos salmos, cantar hinos, renovar a nossa mente, guardar a nossa mente na palavra do Senhor. E aí, por fim, ele faz esse alerta. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sujeitar um ao outro dói, mas é a ordem do Senhor, para que a gente possa viver em unidade e glorificar o Senhor. Sujeitar ao Senhor é, às vezes, não fazer a minha vontade numa reunião, não é, às vezes, é tirar a minha vontade, às vezes é colocar a minha vontade, mas a gente, um com o outro, vai se sujeitando por temor a Cristo, em favor da unidade da igreja, para que Cristo seja gerado e glorificado. Nós precisamos andar em renovação de mente, renunciando, entendendo que Ele é o nosso maior prazer. Nós precisamos arrepender por não renovar a nossa mente. Arrepender por, muitas vezes, ser instrumento de divisão na igreja. Arrepender porque, muitas vezes, nós achamos que, quando tudo vai mal, Deus tem que dar o seu jeito e resolver as coisas. Mas, quando tudo vai bem, nem lembro do Senhor. Nós temos que ter uma vida que glorifica o Senhor e que renuncia todos os dias. Se eu não entendo que o meu maior prazer é Cristo, que as imoralidades sexuais, os prazeres sexuais não chegam nem ao perto do prazer que é Jesus, eu preciso ser renovado o entendimento. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso me dedicar mais tempos com Deus. Eu preciso pedir, Deus, me dê esse entendimento. Deus, me dê o entendimento de quem o Senhor é. A revelação de que é ser filho de Deus. Lutar contra o pecado é diferente de ceder ao pecado. Às vezes a gente tem um pecado que a gente vai estar lutando, mas é diferente de ceder. Então, assim, esse aqui é o meu de estimação. Mas não tem como, né? Então, a gente tem que se revoltar, se irar contra o pecado, se irar contra aquilo que Deus não gosta também. Nós não podemos brincar com as impurezas, brincar com aquilo que é impuro, achar normal, normalizar aquilo que é impuro. Nós devemos viver em santidade. E aí eu finalizo. Jesus é digno de toda a nossa entrega. Jesus é digno de toda a nossa devoção. E o privilégio de servir ao Senhor é maior que qualquer preço, é maior que qualquer custo. Nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus para obedecer e sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Vou orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor tem gerado em nós. Pai, nos ajuda a renovar o nosso entendimento, nos ajuda a seguir para o alvo, Deus, a viver uma vida para Ti, Deus. Que no nosso relacionamento nós possamos discernir a Tua vontade, discernir os Teus feitos, Senhor. Entender e caminhar naquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes, Pai, nós fomos usados como instrumentos para a divisão da igreja. Perdoa-nos por muitas vezes, Pai, omitir ou falar mentiras, Senhor. Nos ensina a ser filhos da luz. Nos ensina a prosseguir para o alvo de acordo com a Tua vontade. E nos revela, Senhor, aumenta o nosso conhecimento de Ti, até que podemos falar mesmo que nós conhecemos a Ti, que o nosso maior prazer é o Senhor e que a nossa maior busca é o Senhor. Preenche todo o nosso coração, seja o dono de todas as nossas, da nossa vida, da nossa busca diária, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, gente, vamos partir para os pedidos de oração. A gente divide em grupos, e aí vocês vão dividir em grupos, não deixar ninguém sozinho, e cada um vai orar pelos pedidos da roda, né?
E é isso, a gente vai ter um tempinho para isso.